Olá pessoal, mais um vídeo. Vamos falar sobre o volume dos prismas. Então, este vídeo tem como objetivo a gente compreender a utilização do princípio de Cavalieri para o cálculo de volumes e calcular o volume de um prisma. Bom, o princípio de Cavalieri estabelece que eu tendo dois sólidos, onde a base desses sólidos está contida num plano, e aí eu cortar esses sólidos com planos paralelos aqui, todos planos paralelos, surgirem áreas de mesma medida, tá? Então toda vez que eu cortar aqui um plano paralelo, vai surgir duas áreas de mesma medida. Cortei de novo, surgiu outras duas áreas com a mesma medida. Cortei novamente, surgiu duas áreas com a mesma medida. Lembrando que esses planos sempre têm que ser paralelos. O que acontece? Pelo princípio de Cavalieri, se isso acontecer, toda vez que eu cortar aqui com um plano esse sólido e surgirem duas áreas com a mesma medida, significa que esses sólidos têm o mesmo volume. Isso fica mais claro aqui, quando eu tenho um sólido com chapas, Olha o que acontece aqui, se eu simplesmente deformar esse sólido aqui, na verdade é o mesmo volume, simplesmente ele está sendo só deformado, É a mesma quantidade de placas, aqui também, é a mesma quantidade de placas, a única coisa é que ele está deformado em relação a esse aqui. Significa que os três têm o mesmo volume, porque as placas têm as mesmas áreas aqui, Outro exemplo, um exemplo prático disso, é um edifício que vai ser construído em Dubai, um edifício giratório. Na verdade, vão surgir sólidos diferentes, mas o volume é o mesmo. E o volume do prisma? Bom, a gente sabe que o prisma ele tem bases paralelas e congruentes. Então, esta base aqui, que é um quadrilátero, é congruente a esta base aqui, que também é um quadrilátero, com as mesmas medidas. No caso do prisma pentagonal aqui, como exemplo, eu tenho esse pentágono, isso que é a área da base, e esta base aqui, que também é congruente. O que acontece quando a gente traça um plano aqui paralelo ao plano da base? Vão surgir quadriláteros congruentes à base, Todo plano que eu cortar paralelo aqui ao plano da base, vão surgir quadriláteros congruentes a esse. Da mesma forma que quando eu cortar aqui com planos paralelos, vão surgir pentágonos paralelos a esse. Bom, e aí nesse caso, como surgem áreas congruentes, basta que esta área seja congruente a esta, ou tenha a mesma medida, não é isso? Se elas tiverem a mesma medida, vão surgir áreas paralelas com a mesma medida também. E aí eu posso utilizar o princípio de Cavalieri, quer dizer, o volume deste aqui é igual ao volume deste sólido aqui. E notem que para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. Então, nesse caso, eu vou poder utilizar para o prisma aqui a mesma fórmula de área da base vezes a altura. A única diferença é que no paralelepípedo eu pegava as duas medidas, tendo em vista que isso aqui é um quadrilátero, não é isso? E no caso de um prisma, vai depender, a área vai depender da figura aqui. Aqui no caso é um pentágono. Então no caso nesse caso aqui eu vou ter que calcular a área do pentágono e multiplicar pela altura. Então, no caso de um prisma, eu sempre vou ter que calcular a área da base, definindo que polígono que é. E aí multiplicar pela altura. Lembrando que esse prisma aqui ele é oblíquo, então a altura é justamente essa medida aqui, não é a medida da aresta. Muito cuidado quando eu tenho um prisma oblíquo. Então vamos a um exemplo aqui. Então eu tenho um prisma regular reto, é isso? Triangular, e é para calcular o seu volume. Notem que calcular o volume de um prisma, eu calculo a área da base e multiplico pela altura. Notem que a área da base, aqui é 4 e aqui é 3. Lembrando, um prisma, eu tenho as bases são congruentes, não é isso? Então tem as mesmas medidas. Então aqui é 4 e aqui é 3. Então a área aqui desse triângulo, eu posso utilizar como sendo a altura aqui e a base aqui. Então base vezes altura dividido por 2. Eu vou ter a área da base, Então, a área da base, eu tenho 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6.
significa que a área da base desse prisma é 6. É isso? 6 centímetros quadrados. Bom, e aí o volume, a área da base vezes a altura, e aí a área da base 6, vezes a altura, que também é 6 centímetros, isso vai dar 36 centímetros cúbicos, é o volume deste prisma. Então a gente vai poder utilizar num prisma esta fórmula aqui, ó. Agora o cuidado é que a gente tem que identificar que polígono vai ser a base desse prisma. Lembrando que a base são dois polígonos congruentes.